E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso projeto da FitLife, né? A gente já fez a parte do Hero, Header, benefícios na última aula. A gente fez a parte da história dos nossos clientes e essa daqui vai ser uma missão do tipo desafio. E eu vou deixar alguns desafios para vocês que vão ser bastante interessantes para vocês treinarem mesmo toda essa prática de programação. Aqui a gente fez essa parte dos 3 quilos perdidos do Matheus, que é o card à esquerda. E a gente não fez as fotos e eu não coloquei os textos também, né? Então, offline aqui eu cheguei a colocar todos os textos só para deixar certinho. Então, esse é o primeiro desafio para vocês, né? E eu não sei se vocês lembram, mas a primeira parte que a gente fez foi construindo os cards um do lado do outro. Será que isso parece alguma coisa que vai ter depois do projeto lá no protótipo? Exato, é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, só que pro Conheça a Nossa Academia. Veja a localização, horários e dias que abrimos, né? E o que vocês vão ter que fazer? Nessa parte eu já deixei pronto aqui. Eu vou explicar para vocês como que eu fiz isso, pelo menos a lógica, mas eu já tinha explicado nas últimas aulas, a gente construiu. E a nossa ideia é que vocês peguem e fazem essa parte para poder treinar mesmo, sabe? A gente não quer jogar tudo para vocês e ensinar passo a passo, porque na verdade isso a gente já ensinou. Mas a gente quer que vocês treinem e que vocês façam essa parte aqui. Então, beleza. Tem o aberto de segunda a sexta. Isso aqui são 3 cardzinhos que a gente vai colocar com flex, direction, lá, row, né? E eles vão ficar um do lado do outro com space between. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, né? Mas, além disso, vai ter as fotos da academia. E as fotos da academia também é a mesma coisa. A gente vai ter que colocar a foto e vai ter que... colocar a flex direction row e o space between, né? E definir o tamanho certinho para as fotos. Então, se eu for vir aqui no nosso código, né? O que eu fiz? Essa daqui é a parte do testimonial, que é dos clientes. Então, basicamente aqui eu só coloquei o Matheus, aqui a Raquel, eu copiei do mesmo jeito, elas estão todas iguais, assim, do que eu tinha feito, né? Vou deixar assim. E aqui, que testimonial, clients. Beleza, aqui tava benefícios, né? Bateu aquela dúvida enquanto você tava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, dailies, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. E tem a parte do Conheça. A parte do Conheça, o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia que eu tomei e vocês... fazem, assim, existem inúmeras maneiras de fazer alguma coisa em programação. Dá para vocês fazerem, assim, de infinitas formas mesmo. Aqui eu peguei e fiz uma forma que ela é bem fácil de ser feita, por isso que eu estou ensinando para vocês isso, mas também pode ser um desafio vocês tentarem fazer esse card de outra forma, tentarem fazer o posicionamento de outra forma. Assim, vai ter as aulas complementares que vocês vão conseguir entender melhor a teoria e vão conseguir ter todos os insumos para... fazer essa parte de inúmeras maneiras diferentes. Mas beleza, a minha estratégia que eu tomei aqui foi fazer um container normal, eu encapsulei tudo dentro do container e coloquei uma div que é o text content, né? Só pra gente posicionar o elemento na tela e a gente conseguir fazer a estilização, né? O H2 deixa maior, o P deixa maior e beleza. E aqui eu criei uma div que chama cards. Que a cards é basicamente o que eu estou encapsulando, o que é a flex com a row, né? Que vai ter o space between, que ela vai deixar um do lado do outro. E eu criei cada card e deixei uma foto aqui. Essa foto, agora que eu percebi que ela tá com o íconezinho, ela tá com o íconezinho aqui, né? Mas eu baixei de um site que chama Flat Icon. Que ele é um site que ele consegue passar várias e várias ícones pra gente, né? Os icons. Se eu for pegar aqui, ó, isso aqui parece com um calendar, né? Eu acho que eu peguei... coloque em inglês que fica mais fácil. Mas se vocês colocarem calendar, eu acho que foi esse daqui que eu peguei, né? Ele só tá faltando o último aqui. Mas foi alguma coisa parecida com isso.
Então, basicamente, você pega aqui, vocês baixam, e aí, o jeito que eu coloquei como CVG, né? E eu coloquei como uma imagem mesmo. Então, eu coloquei a imagem aqui, eu coloquei um H3 que é aberto de segunda a sexta. E basicamente foi isso que eu fiz, pessoal. Por isso que a gente queria deixar como desafio, porque isso tudo eu já expliquei pra vocês assim, né? E aí tem o primeiro card, o segundo card e o terceiro card. Se eu for olhar aqui de como que funcionou o CSS, não conheço, eu só defini uma altura pra ele. Coloquei 80 VH, né? Eu coloquei o conheça como text content e o text align center para ele ficar centralizado, né? Já que é o título aqui, né? Deixa eu voltar. Já que é o título, eu quero ele centralizado. Aqui eu só defini as propriedades do H2 e do P. O conheça.cards. Basicamente foi o que eu falei, né? Eu coloquei o display flex e o justify content space between e coloquei a largura. Eita, cliquei aqui. Coloquei a largura de 80. Por quê? Porque eu não quero que ele fique até o final da tela, né? E se vocês perceberem, essa parte ela tá encostando exatamente aqui, ó. Então a gente quer manter a simetria do site. Por isso que eu mantive 80%. Aqui basicamente eu criei o nosso cardzinho, que é uma coisa bem tranquila também. Nesse ponto aqui, eu coloquei o card content, né? Que eu também coloquei da mesma forma para deixar certinho aqui, para deixar como flex direction, center. E basicamente aqui eu editei a parte do H3. Então, pessoal, é bem simples de vocês fazerem, né? Por isso que eu nem vou explicar, nem vou fazer para não ficar uma aula cansativa, já que eu já expliquei tudo. E na parte das fotos foi mais fácil ainda, pessoal. O que eu fiz? Eu coloquei um container, basicamente o text content para estilizar o foto de academia. E aqui, ó, eu coloquei o list fotos, que funciona da mesma forma que esse cards aqui. Eu só troquei de nome porque, enfim, é para ficar de uma maneira mais semântica com o que a gente está fazendo, que é a lista das fotos, né? E lembre-se, as pessoas vão olhar o site de vocês, vão olhar o código e querem saber o que vocês estão fazendo, tá? Essa classe é sobre o quê? Então, beleza. Aqui, basicamente eu defini o text, né? Coloquei a estilização dele, coloquei o flex direction, o display flex e o justify content, e aqui eu coloquei a altura e a largura dele como alto. Uma coisa que dá para fazer, se eu coloco até uma propriedade que vai ajudar vocês, ó, se eu coloco aqui no modo de desenvolvedor, ele meio que a foto tá meio estranha, né? O que vocês podem fazer nessa parte aqui, ó, vou até fazer junto. Vocês podem colocar a largura como 33%. Ou até um pouquinho mais, mas 33%, ela sempre vai ficar com essa proporção, ó. Isso aqui é uma pincelada quando a gente for fazer algumas coisas sobre responsividade, né? Nesse caso eu nem mexi, e ele vai ser um pouquinho mais difícil, então eu não vou colocar exatamente assim. Mas já é uma parte de vocês entenderem como que vai funcionar se a gente fosse fazer uma parte mais responsiva, né? Então, e como que vai funcionar? Vai ter uns breakpoints que a gente fala, que é em alguns momentos da tela, aqui já ficou muito pequena a foto. Se eu deixo assim, a pessoa nem consegue ver, ó, e o site crasha tudo porque a gente não fez responsiva ainda. Mas a foto fica muito pequena. Então a gente vai ter algumas dicas que a gente vai fazer para deixar tudo responsivo. Mas beleza, então, pessoal. Esse é o desafio. Então, o desafio para vocês é vocês conseguirem fazer toda a parte do Conheça a Nossa Academia e do Fotos da Academia. E na próxima aula, a gente vai começar a fazer a parte do Fale Conosco e o Footer. E realmente terminar toda a nossa landing page e depois já começar com a parte da responsividade e conseguir fazer o deploy do site também, né? Então essa que vai ser a nossa trajetória e nos vemos na próxima aula. Valeu!